Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de Química, hoje vamos falar sobre funções orgânicas, um assunto recorrente, né, no Enem, nos vestibulares, nos concursos, mas também um assunto que alguns alunos têm uma certa dificuldade. Vamos iniciar aqui classificando algumas cadeias carbônicas e também dando um lembrete, né, para que a gente possa retomar esse conhecimento. Bom, a classificação de cadeia carbônica, ela pode ser de quatro formas, né? Ela pode ser uma cadeia acíclica ou cíclica, né? Uma cadeia aberta, se chama acíclica, ou uma cadeia fechada, né? Somente aqui ligações simples, por assim dizer. Dentre essa classificação de cíclica, ela pode ser aromática ou alicíclica ou alifática, que é uma cadeia fechada, mas a única diferença é se há ou não a presença de ligações duplas. Se houver presença de ligações duplas, ela é uma cadeia fechada, cíclica, aromática. Em relação aos tipos de ligações, né? Ela é uma cadeia saturada se na cadeia principal, lembre, na cadeia principal houver somente ligações simples, ligações pi. Agora, se tiver dupla ligação, tripla, ela é uma cadeia insaturada, na cadeia principal, tá certo? Ela pode ser heterogênea ou homogênea. Heterogênea é quando se tem um heteroátomo, um átomo diferente de carbono ou de hidrogênio naquela cadeia principal, tá certo? Aqui, por exemplo, tem um oxigênio entre dois carbonos, que aqui também vamos relembrar no final da aula, mas aqui é um éter, tá certo? Quando tem esse heteroátomo aqui no meio da cadeia principal. Já essa daqui também tem a presença de oxigênio, mas ele não está interrompendo a cadeia, ele não está na cadeia principal. Aqui ele entra como uma ramificação, tá certo? Então, na cadeia principal tem somente carbono. E aqui uma ligação dupla, né, com oxigênio, que no caso aqui, essa função orgânica é uma cetona. Bom, e por fim, é o tipo da cadeia. Ela pode ser normal ou ramificada, que eu até falei aqui um pouquinho em relação ao heterogênea ou homogênea, tá certo? Ramificada é que tem alguns grupos ou algumas funções orgânicas, né, fora da cadeia. Mas lembre, ela é ramificada somente se tiver aqui, por exemplo, um carbono também, tá certo? Agora, se tiver somente um oxigênio ou um oxigênio com hidrogênio ou um nitrogênio, ela não é ramificada, é uma cadeia normal, mas apresenta ali alguns grupos funcionais. Ela só vai ser ramificada se aqui também tiver algum carbono, tá certo? Como se fosse puxando uma outra cadeia carbônica. Então, ela seria uma cadeia ramificada. Uma cadeia normal é uma cadeia que não tem ramificações. Bom, essa primeira questão, ela é a questão do Enem do ano passado, em que ela está no nível fácil, né? Eu até pensei que não teria essa questão no Enem, mas como vocês podem ver, eles estão trazendo novamente conceitos, né? E questões dos Enems anteriores, antes até de 5 anos atrás, para poder retomar realmente essas questões. Questão número 1. No senso comum, considera-se ainda hoje que compostos orgânicos são substâncias presentes nos seres vivos. Na química, a expressão compostos orgânicos tem um uso histórico de mais de 200 anos, adquirindo diferentes conotações ao longo do desenvolvimento dessa ciência. Atualmente, atribui-se à expressão outro significado. A concepção científica atual define esses compostos como substâncias. Ele quer a definição, tá certo? Deixa eu colocar aqui no marcador. Ele quer a definição desses compostos orgânicos. Bom, benéficas à saúde, letra B, capazes de serem biodegradadas, formadas a partir de gás carbônico, produzidas sem uso de agrotóxicos, contendo carbono como elemento principal. Vamos tirar algumas coisas de nada a ver, por eliminação.
benéficas à saúde humana. Tem alguns compostos orgânicos que eles são nocivos, né? Então nem todas as substâncias elas são benéficas. Capazes de serem biodegradadas. Tem algumas substâncias também orgânicas que elas não são biodegradadas pela complexidade, né? Pelo tamanho daquela cadeia. Formada a partir de gás carbônico, não tem nada a ver em relação ao gás carbônico. Produzida sem o uso de agrotóxicos, essa alternativa ela está até de acordo aqui com a letra B, uma vez que pode acontecer, né, pode advir ou pode não advir de uso de agrotóxicos. Mas a mais certa, a mais assertiva, é a letra E. Os compostos orgânicos, eles são substâncias contendo carbono como elemento principal. A questão número 2. Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como as apresentadas no quadro. O aroma do flavorizante derivado do ácido etanóico e que apresenta a cadeia carbônica saturada é de... Bom, primeiro a gente tem uma reação aqui que é de suma importância para o Enem, né, que é uma reação de esterificação, que vocês pelo menos têm que saber como ela acontece e de onde ela é derivada. Basicamente, aqui ela é derivada de ácido carboxílico mais um álcool, em que ela vai acontecer em um meio ácido. Bom, o grupo funcional correspondente ao ácido carboxílico é um C-O, OH, e o álcool é uma hidroxila, OH. Quando ela acontece em meio ácido, né, tem aqui um H+, o que vai reagir vai ser a hidroxila do ácido carboxílico com o hidrogênio aqui dessa hidroxila, que vai gerar a água. Basicamente aqui vai faltar alguma coisa, né, para poder fazer a ligação. Então o carbono ele vai se ligar com o restante aqui da cadeia, formando assim o éster, né, que basicamente é C-O. Então vai ter aqui essa primeira cadeia. Deixa eu colocar com essa daqui. Vai ter a primeira cadeia aqui formada e depois o restante da cadeia, gerando assim o éster e a água. Bom, essa é uma reação de esterificação. Basicamente, o éster, como ele diz aqui, próprio na questão, ele é um flavorizante. Flavorizante significa flavor, que é sabor. Então, ele está presente em algumas frutas, né? E é feito isso, né, para poder dar aroma e dar sabor. Então, ele consegue extrair esse éster de algumas frutas para poder dar sabor em alguns alimentos. Bom, isso é um ponto. Tem duas informações importantes na questão. Ele é derivado do ácido etanóico. Ele apresenta uma cadeia carbônica saturada. O que é a cadeia carbônica saturada? É uma cadeia que só apresenta ligações simples, tá certo? O ácido etanóico. Como é que é esse ácido etanóico? Bom, etanóico, et, são duas ligações. Então, são dois carbonos. Tem aqui o CH3 com carbono. Então, aqui já é et, ó. Deixa eu botar essa aqui. 1 e 2. E o ácido carboxílico, né? A função. Então, CH3COOH. O álcool, ele não disse na questão, mas basicamente é hidroxílica e aqui um radical, uma cadeia carbônica que vai se seguir. E aí vai acontecer a mesma coisa. Em meio ácido vai quebrar essas ligações aqui, ó, para poder gerar água, e o restante aqui é o ácido em questão, né? O éster em questão, que vai ser CH3 com C e a dupla O, e o que vai restar aqui do álcool, O e o radical. Então, esse aqui em questão é o éster que vai ser formado, tá certo? O que vai acontecer muito no Enem são apresentar essas cadeias carbônicas em forma condensada, né? Não vai aparecer as ligações que vão ser realizadas, mas sim em forma condensada, somente os compostos orgânicos. Fazendo aqui pelo menos o início, né? Sem saber o que é esse radical aqui, sem saber qual é o restante
da cadeia carbônica, então a gente tem CH3, CO2 e aqui o restante da cadeia carbônica. Agora a gente vai com essa forma aqui condensada do éster em questão, verificar, né, em relação aos outros, as opções que a questão nos deu. Bom, benzoato de metila aqui já tem C6H5, então não é esse. Aqui tem CH3CO2, ó, eu inicio aqui, então isso aqui pode ser. CH3CO2 também pode ser. Aqui tem CH3, CH2 e o CO2. Aqui já não é, aqui tem 3 carbonos, tá certo? Então já não é et. Aqui já é um prop, tá certo? Ó, propanoato. Então esse prop aqui vem de 3 carbonos, então aqui já não é. C6H4, então já não é em questão. Temos alternativas como banana e pêssego. Bom, a gente não sabe o restante da cadeia orgânica, mas a gente sabe que ela é saturada. Isso daqui vai trazer como um bizu, mas também vocês têm que ficar sempre lembrando isso. Quando vocês verem na cadeia carbônica C6H5, aqui é um anel aromático. É aquele anel com 2 ligações intercaladas, tá? É assim. É ruim de... Pronto, é como se tivesse uma ligação aqui, outra aqui, outra aqui. Então, é uma cadeia fechada e com duplas ligações. Então, aqui já é uma cadeia insaturada, C6H5. Então, o que resta, né, para nós, como resposta, como gabarito, é a banana, letra B. Deixa eu pegar aqui o marcadorzinho. Letra B. Terceira questão. A pentano 5-lactama é uma amida cíclica que tem aplicações na síntese de fármacos e pode ser obtida pela desidratação intramolecular entre os grupos funcionais de ácido carboxílico e amina primária, proveniente de um composto de cadeia alifática saturada, normal e homogênea. Bom, cadeia alifática saturada, normal e homogênea. Ela é uma cadeia alifática, ela é fechada, tá? Saturada, somente ligações simples. É uma cadeia normal, então ela não vai apresentar, assim, ramificações, tá certo? É uma cadeia somente, por mais que ela seja fechada, ela não vai apresentar carbonos, assim, saindo da cadeia, tá certo? Basicamente, é a mesma questão anterior, né? Só que aqui é uma amidificação. Ao invés de ser um álcool aqui, é uma amina primária. É uma reação de um ácido carboxílico e uma amina primária. Vai acontecer basicamente o que aconteceu na questão anterior. Vai ter aqui essa quebra de ligação do hidrogênio e aqui do carbono. Deixa eu pegar outra corzinha aqui. E aí o restante da cadeia vai se ligar ao restante da amina primária, tá certo? Então vai ter um C-O e um NH aqui com um radical gerando água. Ela é obtida através de uma desidratação intramolecular. Então, vai ter aqui uma reação com a água, tá certo? Só que é para desidratar, é para retirar a água. E intramolecular porque vai ser dentro da molécula. Bom, aqui tem a pentano 5-lactama, que foi transferida para cá, para vocês conseguirem ver melhor. E com essa desidratação, o que é importante? Quando vocês forem fazer a questão e precisar, né, exigir um pouco mais disso, escrevam assim, ó, a fórmula da água, né, H2O, escrevam a hidroxila separada do hidrogênio, porque aí vocês conseguem ver o que vai para... de onde vai, né, esses compostos. Bom, basicamente, tem que voltar, não é isso? Essa aqui já vai ser a amida cíclica. Então, para voltar aqui tem que ser gerado um ácido carboxílico e aqui uma amina, tá certo? Essa reação aqui, ela não é a que vai, tá certo? É a que volta, é uma desidratação. Bom, quebrando a ligação aqui da hidroxila com essa amina aqui, essa hidroxila tem que vir para cá, para esse carbono aqui, para se ligar com o C-O e formar o ácido carboxílico. E aqui, essa amina primária é um NH2. Então, precisa aqui de um hidrogênio. Basicamente é isso. Então, fazendo isso,
a dupla O vem para cá, né? C dupla O, OH, formando aqui o ácido carboxílico. E esse NH2, que é uma amina primária. Novamente, não vai formar aqui, não vai ter na questão esse compostozinho aqui. Basicamente, eles fazem forma condensada. Então, o que nós temos que ver, né? CH2 aqui. Por que CH2, professora? O carbono ele precisa de 4 ligações. Então, ele vai estar fazendo 2 ligações aqui, 3 com hidrogênio, 4 com esse outro carbono. Então, aqui vai ser um CH2. E aqui também CH2, CH2 e CH2. Porque ele vai estar ligado a 2 hidrogênios e mais 2 carbonos, formando assim 4 ligações que o carbono é necessário. Só que essa amina aqui, NH2, ele está preso a esse CH2. O que quer dizer isso? É que nesse ponto aqui, ele vai ter a amina, tá certo? Então, vai ser CH2 preso ao NH2. Aí vai ter CH2, CH2, CH2. E aqui vai ter o CO2H. Pode se encontrar assim ou pode se encontrar COOH, mas de forma mais condensada é CO2H, tá certo? Então, a gente tem que procurar, dentre as questões aqui, esse composto. Bom, CH3NH. Então, essa questão aqui, a gente já tira, né, esse NH, porque é uma amina primária, então precisa de um NH2. Então, esse aqui já está fora. Lembrem, é uma cadeia saturada, somente ligações simples. Então, ligação dupla sai, dupla sai. Então, fica a letra D e letra E. Mesmo vocês não sabendo disso, mas sabendo do que se trata a questão, né? Conseguindo classificar a cadeia, eu acho que vocês conseguiram resolver essa questão. Ela é um pouco chatinha, quando a gente vê assim, a gente tem algum receio, mas vocês conseguem resolver essa questão. Tem o CO2 aqui, o C2H e C2H aqui. Pronto, é um ácido carboxílico na ponta, tá ok. Qual a diferença de um e de outro? Aqui tem um CH3. Professor, o que é esse CH3 preso aqui no CH? É um metil, tá certo? Ela tem aqui a cadeia toda bonitinha, mas vai ter uma ramificação que é o CH3. O que é essa ramificação? Vocês lembram que eu falei que para ser a ramificação tem que ter algum carbono ali. E no caso aqui tem CH3. Então já não é uma cadeia normal, tá certo? Ela vai ser já ramificada por conta desse CH3, desse metil. Então, como opção, como única alternativa e a mais correta, letra D, tá certo? Questão de número 4. O descarte de detergentes comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar as moléculas ramificadas, ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. A fórmula a seguir representa a estrutura química de um tensoativo presente na composição de um detergente não biodegradável. Qual modificação química na estrutura desse tensoativo o tornaria um detergente biodegradável? Bom, lembrando, tensoativo, ele vai ter uma cadeia apolar, que no caso é essa cadeia carbônica aqui, ó, apolar, vou botar bem aqui um Azinho, e na ponta vai ter uma polaridade, tá vendo aqui, ó, mol negativo e um sódio. Esse eletronegativo aqui, ele vai reagir com alguma molécula polar. No caso aqui é um detergente, então ele precisa ser realmente ter uma cadeia apolar e outra cadeia polar. Concorda? Porque ele tem que separar a gordura ali da água. Então ele vai se juntar a gordura e a água e aí vai ter essas reações, né, com esses compostos, formando assim uma boa limpeza. Bom, ele quer que o detergente seja biodegradável. No texto já diz porque que ele não é biodegradável. Porque não são capazes, aqui, ó, não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. E aí vai acontecer um desequilíbrio e vai estar lá o detergente nos rios, nos efluentes. Bom, pronto. Qual a modificação na estrutura tornaria esse detergente biodegradável? Vocês concordam comigo que é deixar essa cadeia normal, sem nenhuma ramificação? Porque aí não seria tão difícil
a degradação por micro-organismos. Porque por quanto mais complexa, quanto maior a ramificação, quanto maior a cadeia carbônica, mais difícil vai ser a quebra dessas ligações, tá certo? Então, dentre essas alternativas, a que mais condiz e a mais correta seria modificar a cadeia carbônica para uma cadeia normal, porque aí retiraria as ramificações e eu estaria modificando a estrutura, tá certo? Eu estaria modificando a estrutura. Então, gabarito, letra E. Questão de número 5. Lavar a seco significa lavar por meio de fluido ou solvente não aquoso. Isto é, trata-se de um processo que limpa sem utilizar a água. Ok. Dessa forma, apesar de o nome ser lavagem a seco, o processo deixa o que está sendo lavado molhado pelo solvente utilizado, o qual poderá ser facilmente evaporado ao final do processo. Entre 1850 e 1940, foram empregados na lavagem a seco alguns hidrocarbonetos e organoclorados líquidos, como os que estão representados a seguir, entre os quais apenas um se mostrou seguro por não ser inflamável, em função de sua menor quantidade de ligações CH. Pela análise das estruturas químicas, o solvente que se mostrou seguro é, basicamente, o solvente seguro vai ter que ter menor quantidade de ligações CH. Então, a gente vai analisar os compostos aqui. Ele deu aqui 5 compostos, em que ele disse que alguns solventes são hidrocarbonetos, né, uma cadeia totalmente de carbono, e organoclorados líquidos. O que é esses organoclorados? É que é a presença de cloro, né? É um composto orgânico com presença de cloro. Bom, então aqui nós temos 5 opções: hexano, canfeno, benzeno, isoctano e tricloroetileno. Bom, avaliando aqui um por um. Aqui, carbono, 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 carbono e carbono. Então, aqui tem 6 ligações, né? 6 carbonos, na verdade. Esse carbono aqui da ponta tem que se ligar a 3 hidrogênios, porque ele está ligado bem aqui a só um carbono, e tem que se ligar mais 3 para poder formar as 4 ligações. 3. Aqui no meio tem que ter 2, 2, 2, 2, porque aí ele forma com 2 hidrogênios mais 2 carbonos. E aqui 3. Então fica 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11. Mais 3, 14. E aqui já são 14 ligações com o hidrogênio. Então, hexano já está fora. Essa complexidade toda aqui já não vai ser a menor ligação, tá certo? Aqui o benzeno. Aqui cada ponto aqui, ó, tem um carbono. Então, carbono, 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 carbono. Só que o carbono, ele tá fazendo com outro carbono 2 ligações. Porque aqui, ó, C dupla, né? 2 ligações. Então, para cada carbono aqui, vamos precisar de mais 2 ligações com o hidrogênio. Então, vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? 12, então, já tá aqui fora. Isooctano, aqui é a mesma coisa. Só para vocês lembrarem, né? Essas, como eu digo, essas configurações de ligação é porque é como tá em 2D, né, num papel assim, eles só querem saber espacialmente em 3D como é que faria essa ligação, tá? Para fora ou para dentro do papel. Então eles fazem essas configurações aqui de ligação. Qual a menor ligação aqui? Na verdade, o menor grupo, tricloroetileno. Ele é organoclorado, porque ele está aqui formado por cloro. Aqui tem um carbono, aqui tem um carbono. Esse carbono faz 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4, né? Porque é uma ligação dupla. Esse carbono aqui faz uma ligação e a dupla aqui 3. Bastando aqui um hidrogênio. Aqui, nesse composto, ele está fazendo somente uma ligação CH, tá certo? Não é a ligação do carbono com outros carbonos, ou com outro cloro, ou com outro composto. Não, é ligações CH.
Então, o menor número de ligações é o tricloroetileno, tá certo? Ele tá fazendo somente uma ligação. Gabarito, letra E. Questão 6. Os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de pragas e doenças agrícolas como substituintes de pesticidas sintéticos tradicionais, por serem menos nocivos ao ambiente, biodegradáveis e minimizarem custos e riscos relativos à lavoura. Por exemplo, os compostos 1 e 2 estão envolvidos nas respostas de defesa das plantas. Os grupos funcionais presentes nesses compostos são importantes para suas propriedades no controle de pragas. Qual? É uma questão simples. Ele traz um texto, mas é uma questão simples. Qual a função orgânica? Então, ele quer a função orgânica, tá certo? Deixa eu botar outro marcador aqui. Qual a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum presente nos dois compostos? Então, o que tem que ter aqui, tem que ter no composto 2. Vamos avaliar. Aqui, C dupla O. Isso daqui... Oh, meu Deus. Aqui. C dupla O. É um heteroátomo, né? Uma dupla ligação aqui. Mas ele tá ligado aqui a um carbono secundário, tá certo? Ele não tá na ponta da minha cadeia carbônica. Então, aqui é uma cetona. Tem dupla O aqui, somente o oxigênio ligado ao carbono e só? Não, porque esse duplo aqui tá ligado a um carbono e também a um OH. Então, cetona a gente já risca daqui. OH, tá certo? Uma hidroxila é ligada aqui a um anel aromático, tá? Uma cadeia aromática, uma cadeia alifática, fechada, cíclica, o que for. Esse aqui, no caso, é um fenol, porque é uma hidroxílica ligado a uma cadeia aromática. Tem aqui a mesma coisa? Não, não tem nem cadeia aromática nesse composto 2. Se tivesse ligado a cadeia aqui fosse saturada, né, sem essas duplas ligações, no caso aqui seria um álcool, mas também aqui não tem relação nenhuma, não é um álcool. Alceno não é grupo, não é função orgânica, alceno é como se chama, né, aquela cadeia carbônica, tá certo? Por fim, ácido carboxílico. Professora, o ácido carboxílico C-OH. Concorda comigo aqui, ó? C-OH. Isso aqui é um ácido carboxílico. Professora, aqui também tem um carbono aqui ligado, COOH. Ou poderia ser como na questão anterior, CO2H. Aqui é a forma condensada de colocar essa função orgânica, né? Esse ácido carboxílico, C-OOH. Então, a função orgânica presente comum nos dois compostos é o ácido carboxílico, letra A. Aqui, no final da aula, né, tem algumas funções orgânicas, como lembrete, é um mapa mentalzinho básico. Tem os aletos orgânicos. O que são esses aletos? É que vai ter um heteroátomo diferente, né, daquele carbono, hidrogênio. Para ser um aleto orgânico, tem que ter na ramificação, na cadeia, flúor, cloro, bromo ou iodo, que é uma caracterização, né, como eles são chamados, são aletos. Então, se tiver aqui como grupo funcional, aí, ó, tem aqui uma cadeia fechada. É importante aqui apresentar essa configuração. Aqui é uma cadeia fechada e também aromática, tá? Ela pode ter aquelas 3 ligações duplas, mas também esse círculozinho aqui, que ele vai também ser denominado de uma cadeia fechada, tá? E aromática. Álcool. Álcool é uma hidroxílica ligada à cadeia carbônica, tá? Saturada. Ó, se tem aqui, eu acabei de falar, tem uma cadeia fechada, mas ela é saturada, somente ligações simples, ligado ao hidroxila, OH. Isso é um álcool, tá certo? Agora, se fosse fechada, é um fenol, já não é álcool. Aqui, ó, fenol é uma cadeia fechada, alifática, aqui fechada, aromática, né, que é insaturada, ligada a uma hidroxila. Pode ter tanto essa configuração quanto essa configuração. Aqui no caso já não é álcool, é fenol. Éter é quando se tem um heteroátomo, tá? Entre carbonos. No caso aqui é o oxigênio.
Quando tiver o oxigênio, somente entre carbonos ali, é um éter. Aldeído é o C-O-H. Pode ter essa forma condensada, CHO, tá certo? O COH, basicamente, mas é um aldeído. As funções nitrogenadas tem-se amina, amida e anitrila. A diferença aqui é que a amina vai ser o NH, pode ser a amina primária, é o NH2, né? Somente um nitrogênio. A amida tem o nitrogênio, só que tem a presença aqui de uma dupla ligação com o oxigênio. E a nitrila é quando se tem uma ligação tripla, tá certo? Entre a cadeia carbônica e o nitrogênio. Ácido carboxílico, é o que a gente falou muitas questões aqui, é o C-O-OH, né? Ele pode ter essa configuração, ele pode também ter essa configuração aqui condensada, como apresenta aqui nesses dois exemplos. Cetona, né? É C-O-O. Ah, importante lembrar aqui, esse grupo funcional, C-O-O. Se for um carbono secundário, eu não me lembro. Na hora lá, é muita tensão, muita ansiedade. Bom, tá no meio, vamos ser assim, meio que grosseiro em relação a esse assunto, tá? De grosso modo. Se tá no meio da ligação, C-O, tem um carbono ali, mas tá ligado a outros carbonos, tá no meio, é uma cetona. Agora, se ela estiver ligada lá no começo, no primeiro carbono, já não é uma cetona, é um aldeído, tá certo? É uma dupla O, mas é o primeiro carbono, é um aldeído, não é uma cetona. E tem um éster, que é parecido aqui com o ácido carboxílico, que ele advém do ácido carboxílico, mas ele não tem hidrogênio, então é C-O-O. Ele pode ser também de forma condensada, COO ou CO2. Tá certo? Revisem, tá certo? Essas funções orgânicas, classificações de cadeia, revejam essa aula caso precisem. E eu vou trazer a lista de questões já respondida com alguns conceitos que precisam para poder responder a questão, tá certo? E na próxima aula a gente vai falar sobre pilhas, eletroquímica, termoquímica, que é uma questão que dá medo, assim, ainda mais quando se junta com física, tá certo? É uma físico-química. Bom, obrigada, bons estudos.